Então, hoje eu vou contar um pouquinho para vocês aqui como foi que a gente fez, que isso mudou a minha vida, né? Quando foi que eu entendi que o tratamento de feridas realmente mudaria a minha vida? E isso é muito a minha vida, assim, tudo que aconteceu, né, na minha vida, para poder chegar aqui no lugar que a gente está, para poder vocês entenderem, para poder vocês se inspirarem também. E hoje a gente teve muitas inspirações, tanto nos stories, a gente teve muitas inspirações dentro do grupo hoje, inspirações de fechamento de feridas, inspirações de pacientes, dando presente para as minhas trilheiras, né? Agradecendo. Então, assim, a gente teve muita inspiração muito linda dentro do grupo lá. Então, assim, Avni, como foi, né? Tudo isso que aconteceu aí na sua vida? Lá atrás, sou formada desde 2008. Eu tenho 15 anos de formada. Aí lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, quando eu me formei, no dia que eu fui colar grau, que eu estava me maquiando no salão, me arrumando para colar o grau, eu recebi a ligação do hospital dizendo que eu tinha sido aprovada na seleção. E isso não é mais comum, né? Antigamente era, que eu tinha há 15 anos atrás, então era mais comum isso. Hoje não é. Hoje a gente tem pena, né, para poder conseguir um emprego, né? Na verdade, vocês aí que são enfermeiras recém-formadas, tem alguém desempregada aí? Porque às vezes até a gente é técnica de enfermagem, aí vai fazer um curso superior, vai fazer o curso de enfermeira, e aí quando se forma, enfermeira não consegue trabalho como enfermeira e ainda continuo trabalhando como técnica. Eu tenho várias alunas também desse jeito. Hoje em dia, não é tão fácil mais acontecer isso que aconteceu comigo. Eu fiz a seleção e depois que eu assim que eu estava me formando com o grau, eu já recebi a ligação que eu tinha passado na seleção. Não era muito comum e não tinha tanta concorrência também não, tá? Aí eu entrei no hospital e lá nessa época, eu não sabia nem o que eu queria fazer direito. Mas quando eu comecei a ver as feridas ali dentro do hospital, minha gente, quando eu comecei a ver as feridas dentro do hospital, eu comecei... Sabe aquele negócio que eu não sei, vocês devem me entender aí, porque vocês também amam cicatrização de feridas do jeito que eu amo. Então, quando eu comecei a ver as feridas cicatrizando, fechando, aquela borda contraindo, e eu vendo cada vez menor as feridas, minha gente, meu olho brilhava, era um negócio assim, foi uma paixão, porque que eu não sabia que eu tinha, porque dentro da faculdade eu não imaginava isso, porque não via isso na prática, né? E aí, quando eu tive meu primeiro paciente, que eu salvei a perna dele, o médico, ele queria amputar a perna dele na coxa. Gente, foi um mal perfurante plantar esse paciente. Esse paciente até hoje, ó, é no meu coração, assim, sabe? Ele não está mais aqui entre nós, ele já faleceu, né? Já faz 15 anos isso. Mas, na época, ele estava internado no hospital, ele se internou porque de um mal perfurante plantar diabético, de um mal perfurante plantar, ele não sentiu que ele pisou em alguma coisa, ele disse que não sabe o que foi, se foi um prego, não sabe o que foi. Ele não sentiu, ele não viu que tinha uma ferida, e a ferida ficou, não sabe nem quanto tempo a ferida ficou lá. E aí, quando ele chegou dentro do hospital, que o médico abriu, foi fazer desbridamento, que foi abrir, levou para o centro cirúrgico para poder fazer, né? E abriu, estava tudo infeccionado lá dentro, tudo infectado. E aí, quando ele viu a situação, o médico disse não. Aí fez uma fasciotomia logo no pé, porque não tinha conversado com ele previamente para poder fazer a amputação. Mas ele já tinha indicação de fazer a amputação imediatamente ali. Aí colheu cultura para poder fazer, colheu cultura lá do osso para poder fazer, né, levar para o laboratório, levar para patologia também, para ver o que é que tinha lá. E realmente, quando veio o resultado, deu osteomielite já. E ele nunca tinha tido uma ferida na vida, ele nunca tinha tido nada. Foi a primeira vez que ele teve uma ferida, que foi um mal perfurante plantar. Ele não sabia nada, não tinha orientação de ficar olhando o pé, não sabia nem que não tinha mais sensibilidade nesse pé. E aí, quando ele foi para o hospital, simplesmente ele já ia perder a perna, do nada. Um furinho que tinha assim embaixo do pé dele, ele já ia perder essa perna. E aí, quando ele chegou lá, eu comecei a tratar essa ferida dele. E ele começou a gostar, né, de mim. Eu gostava muito de atender os pacientes, minha gente. Eu sempre gostei muito desse contato, assim, com o paciente. Eu gostava muito mais do que toda a burocracia que a gente vive dentro do setor, né, no hospital. E arruma raio-x, e quando é que vai fazer raio-x? Quando é que vai fazer tomografia? Quando é que vai fazer ressonância? E liga para o laboratório, liga para não sei onde, chama maqueiro, chama não sei o quê, né? E ajeita o mapa da enfermeira, e vai
paciente de alta, admite paciente, não sei o quê. Essa burocracia toda, né? Inclusive de ficar fazendo pedido de setor, era um monte de produto que eu tinha que pedir para o setor naquela época, não era individual, aí tinha que botar, olhar o armário, né? Era uma burocrata do setor, né? A enfermeira. Aí essas coisas todas me incomodavam. Eu estar dentro do quarto do paciente, fazendo o curativo dele, sempre foi o que eu mais amei na vida, né? O que eu mais amei fazer. E aí eu ficava lá dentro do apartamento dele, eu amava ficar dentro do apartamento dele, conversava e ficava lá fazendo o curativo dele, eu adorava. E aí quando ele disse assim, que o médico falou que ia amputar e que não tinha jeito, ele começou a dizer assim, mas o que é que você acha? Ele começou a confiar em mim, o que é que você acha? O que é que você acha? E olha que naquela época eu não entendia nada de feridas. Eu não entendia, minha gente, eu só fazia porque eu amava. E aí eu comecei a estudar, né, também por fora, porque eu amava, comecei a amar, comecei a gostar e comecei a estudar. E aí, tudo que ele falava, eu começava a falar de acordo com as coisas que eu tinha lido, né? E aí, eu comecei a tratar com hidrogel, porque na época, a gente só tinha dentro do hospital AGE, papaína e sulfadiazina de prata. Era a única coisa que tinha. Aí, como era muito extensa a fasciotomia que ele tinha feito primeiro a fasciotomia no pé, e depois, no outro dia, ele foi para o centro cirúrgico de novo e fez uma fasciotomia no membro inteiro. Por quê? Porque o médico disse que ia fazer uma amputação. Ele não aceitou, inclusive ele perguntou para mim. Eu fiquei mais ou menos uma semana tratando, né, fazendo os curativos dele, porque estava aguardando o resultado da osteomielite, né, da cultura, para ver se dava osteomielite ou não. Aí, quando saiu o resultado da osteomielite, o médico foi lá e disse que precisava amputar mesmo, de verdade, precisava amputar tudo e que ia amputar até a coxa. E aí ele pegou, olhou para mim e assim, eu já estava uma semana com ele fazendo curativo todos os dias, e ele olhou assim para mim e disse, meu Deus do céu, o médico saiu e foi embora, disse que é ele que pensasse, porque ele tem que autorizar, e aí ele veio perguntar para mim, assim, confiou completamente em mim, olha a minha responsabilidade. Ele chegou para mim e disse, o que é que você acha, Lavínia? Você acha que precisa? Aí eu olhei assim, eu disse, eu não acredito nisso não. Eu acho que não precisa, até a coxa não precisava. Se precisasse de uma amputação, precisava, no pé, né, alguma coisa assim, mas até a coxa não tinha essa necessidade. E aí foi quando entrou o residente, que já era um pouco mais maleável, a gente conseguia conversar melhor, né, muito mais do que o staff. E aí, quando o residente entrou, ele explicou o que estava acontecendo, né, para ele melhor. E aí eu disse sim, mas aí comecei a discutir, né, a argumentar com ele. Eu disse sim, mas tem necessidade de fazer isso? Qual é a necessidade? E aí ele disse, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma amputação de antepé, olha a diferença, da coxa para o antepé, que é metade do pé para lá. Então, vamos fazer uma amputação de antepé, porque realmente não tem como mais salvar essa parte, né, do antepé, que foi justamente onde foi que aconteceu o mal perfurante plantar, estava realmente muito infectado, e precisava resolver logo, porque senão ele tinha um risco de sepse muito grande, né, o paciente. E aí aí ele aceitou, foi feita a amputação do antepé e o restante foi feita uma fasciotomia até o joelho. Então, abriu a ferida dele até o joelho. Era uma ferida enorme, a perna dele inteira, gigantesca. E aí eu comecei a tratar e eu comecei a dizer assim, aqui no hospital não vai ter o material necessário para poder conseguir tratar essa ferida. Eu vou precisar de outros produtos. Aí ele disse, peça o que você quiser, porque eu compro. Mesmo estando aqui dentro, eu compro, e a gente compra e você vai tratando aqui dentro. Então eu fui fazendo o tratamento da ferida dele com o hidrogel, com o filme transparente. Eu pedi para comprar vários produtos que na época eu saí pesquisando, né? Para poder entender sobre coberturas. Era isso que eu achava que fazia tratamento de feridas, era só trocar coberturas. E aí eu comecei a fazer o tratamento dele e, foi funcionando. Foi funcionando. E aí ele pediu, depois que recebeu alta, pediu para poder eu continuar o tratamento dele em casa. E era muito delicado. Olha a responsabilidade, minha gente. Ele não autorizou fazer uma amputação, porque eu disse a ele que dava para resolver. E olha, a ferida dele ficou enorme. E eu fiquei indo na casa dele para poder fazer esses curativos, mesmo trabalhando dentro do hospital. E foi meu primeiro paciente de atendimento em domicílio, meu primeiro paciente particular. Foi ele que me abriu, assim, as portas, os olhos, e eu, assim, fiquei deslumbrada, né, pelo tratamento de feridas.